Comprovante de residência. Veja quais documentos valem como comprovante de residência. Notificação ou recibo do imposto de renda, contrato de locação para quem mora de aluguel, conta de luz, água, gás ou telefone correspondente ao último mês. Obviamente, se tiver no nome das pessoas, isso serve, né, doutora, como comprovante de endereço. Sim. Mas tem outras ferramentas? Por exemplo, muitas vezes a pessoa mora na casa do pai, de um amigo, mas mora mesmo. Como que ele vai comprovar, doutora, que ele mora lá? Então, Cris, só para destacar que às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Tem gente que recebe aquelas malas direta, por exemplo, de loja, com promoção, e quer usar aquilo como comprovante de residência. Aquilo não vale. Por quê? Porque é algo que não é oficial, eles mandam, né, para todo mundo, fazem aquela propaganda em massa, então não serve. Tem que ser esses documentos que são oficiais. Com relação a você morar na casa do pai e não ter um comprovante de residência, as empresas o que fazem? Grandes empresas, as pequenas eu não sei, mas eu acredito que você faz um termo dizendo que reside na casa do pai. Leva uma cópia. Exatamente. Não, nem precisa. Você faz aquela declaraçãozinha mesmo, dizendo que mora no endereço tal e que está em nome do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Mas é importante, né, doutora? Sim. Vamos ver o próximo tema com a doutora Janaína hoje. Bons temas, viu? Parabéns à produção que trouxe temas do dia a dia das pessoas, né? Verdade, Cris, verdade. Para a pessoa ficar por dentro dos direitos dela, de como ela vai resolver uma questão muitas vezes inerente a ela, que está no dia a dia. Por exemplo, essa questão do comprovante de endereço. Verdade. Ô, doutora, sábado é dia útil, sim, essa para mim é nova. Trabalhador, se o quinto dia útil cair no sábado e a empresa em que você trabalha não funcionar nesse dia, você deve receber seu salário na sexta. Como? Olha, tô chocado. Como diz a nossa amiga Cristal, eu tô, como que é? Eu tô rosa bege agora. Que história é essa? O sábado é dia útil? Sim, o sábado é dia útil, Cris. É dia útil. Mas quem falou isso? Não. É dia útil? É dia útil. Eu não sabia, gente. Exatamente. Então, assim, serve para tudo. Se o dia 5 cair no sábado, eu tenho que receber? Na sexta, sempre antecipando. Se for feriado, antecipa. Claro que a gente tem que sempre lembrar da convenção coletiva. A convenção coletiva é aquele documento entre sindicato e empresa. E ali, às vezes, prevê algumas diferenças, algumas situações que podem mudar. Mas a princípio seria dessa forma que está ali no cartaz mesmo. Até no cartaz você vê o bonequinho ali, o bonequinho podia ser substituído pela Thaís, que agora ficou assim quando ficou sabendo dessa informação. Olha que curioso, eu não, juro pra você, eu não fazia ideia. E até, eu tô chocado com isso daí. Porque é muito comum as empresas deixarem de pagar, o dia 5 cai no sábado, eles pagam na segunda. E, gente, tem que receber um dia antes. Tem que receber no sábado, exatamente. se puder receber no sábado. Se a empresa trabalhar no sábado, recebe no sábado. Perfeito. Próxima pergunta. Nossa, doutora, que coisa, hein? Eu fiquei chocado agora. Ah, tá. Então vamos para as perguntas dos nossos telespectadores, Cascavel. Coloca aí. A Neide de Itanhaém. Aliás, gente, olha, o programa Na Mira Informação Verdade está sendo exibido na cidade de Itanhaém. A semana que vem nós temos pauta em Itanhaém. Nós estrearemos, viu, doutor, a partir do dia 5, dia 6 de agosto, na TV Polo, em Cubatão, Na Mira Informação Verdade. Que legal! Lá também. Olha que legal, hein? A Neide de Itanhaém, doutora, ela diz o seguinte: tem um restaurante na região e gostaria de saber se dentro do estabelecimento é obrigatório que tenha uma área para fumantes. A pessoa quer fumar um cigarro, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem que ter? É obrigatório? Não. A obrigatoriedade é no sentido da pessoa fumar fora da cobertura ali, onde está coberto para que não incomode os demais. Então a empresa pode ter sim um lugar aberto, normalmente é no fundo ou ao lado, totalmente aberto, aonde o cliente possa fumar.
No caso do estabelecimento não ter, ele tem que pedir a gentileza para que o cliente vá até a calçada, né, fumar. Inclusive, não, por exemplo, se estiver chovendo, Cris, ele não tem essa área aberta para o fumante, a pessoa não pode ficar embaixo do toldo. Quem fuma vai ter que ficar lá na chuva, tomando a chuva. Ficou embaixo do toldo, já dá multa. Tá certo, então tá certo. Olha, doutora, até falando de fumante, eu tenho uma pergunta aqui que também veio pro meu WhatsApp pessoal, né? A pessoa, ela alugou um quarto de hotel, no hotel ela é fumante, ela fumou um cigarro no hotel, não viu que tinha um aviso que era proibido fumar dentro do quarto. Quando ela saiu, foi fazer o check-out, aplicaram-lhe uma multa de R$250. Ele era obrigado a pagar essa multa? Sim, Cris. A lei é clara. É mesmo? A lei é clara. É proibido fumar em lugar fechado. E, claro, público, né? Onde outras pessoas vão... Fazem uso. Na sua casa e tá liberado. Mas, caso contrário, é proibido e tá previsto as multas. E eu acho que esse até foi no Brasil, Cris, que eu conheço uma pessoa... Esse foi no Brasil, tô falando. Foi, né? Eu conheço uma pessoa que foi para Las Vegas e fez a mesma coisa num hotel lá. E assim que ele desceu para ir passear e tal, ele foi convidado a se retirar do hotel, além de pagar a multa. Caramba, que coisa, hein? Que coisa. Bom saber, doutora, mais uma informação. Tem mais perguntas de telespectador aí? André Luiz do Costão. Aliás, o André sempre participa aqui, né? Paga um valor maior por um pacote de internet, mas está sempre lenta e caindo a conexão. Hoje eu tô sem internet, hein? E olha o que paguei hoje, hein? A prestadora do serviço diz que não há problema, mesmo eu ligando para reclamar toda semana. Como posso fazer? Exige o meu dinheiro de volta? Posso dar um adendo aí? Lógico. Primeiramente, você entra num site de velocidade na internet para avaliar e dar uma porrada de print para você conseguir caracterizar e provar que você tá com a internet com um desempenho menor do que se espera, inclusive e do que você paga, inclusive desligue torrent de downloads e tal. E aí você puxe e chama a empresa, mas com provas. Agora é a doutora que fala. Desculpa, doutora. Imagina, sem dúvida é isso mesmo, Cris. A ideia é juntar o máximo de provas possíveis e aí buscar o seu direito. Sem dúvida, é claro que vai depender de cada caso, mas de repente você consegue sim o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque o serviço contratado não foi entregue. Então isso pode sim gerar uma questão aí de devolverem o seu dinheiro. Vamos ver para a próxima pergunta, por gentileza. Vamos lá. Adelaide do Arpoador. Meu filho tem 12 anos e quer viajar para a Argentina para visitar os primos que estão morando lá. Ele pode viajar sozinho, já que eu não posso me ausentar do meu trabalho? Pode. Ele pode sim viajar sozinho, desde que mesmo com a autorização. Mesmo com 12 anos? Não, ele vai viajar sozinho, com as autorizações que os pais têm que dar lá na Polícia Federal. Então o pai vai ter que ir, o pai e a mãe, ou a mãe sem o pai, enfim. Tem que um dos responsáveis verificar quais documentos a polícia exige e aí levar tudo direitinho, vai pedir autorização do pai e da mãe, claro, na questão de não ter aí um sozinho com a guarda e preencher lá os requisitos. Mas ele pode sim, não só para a Argentina, para o mundo todo uma criança viaja sozinha, desde que preenchidos os requisitos lá da Polícia Federal. Perfeito. Vamos ver a próxima pergunta, doutora. Tem mais aí dos nossos telespectadores? Paulo Henrique do Centro. Doutora, ouvi dizer que a CNH... esse já mandou mensagem já no final, para direto. Doutora, ouvi dizer que a CNH vencida é válida como documento de identificação. É possível isso, doutor? Sim, Cris. Mudou agora a regra e não vai servir como carteira de habilitação. Tá vencido, você tem que tirar uma nova. Vale como documento de identificação, substituindo o RG, por exemplo. Perfeito, perfeito. A gente até passou uma reportagem no Namira sobre esse tema, verdade. Eu já não lembrava, Thaís, você lembrou. Eu estou só concordando, mas não lembrava. Tem mais perguntas do programa? Como nós estamos? Vê o tempo para mim, Thaís.
Doutora Janaína, a escola pode proibir minha filha de entrar na escola porque está sem uniforme? Não tenho dinheiro para comprar o uniforme completo. Toda vez que ela vai com alguma peça dela, vem bilhete advertindo. Isso acontece bastante, viu, doutor? Eu sei, Cris, mas a escola pode exigir sim. Normalmente existem as críticas com relação à escola pública. Como que a escola pública vai exigir, mas pode exigir sim. Qual estratégia que normalmente a escola pública adota? Existe lá um fundinho de caixa da APM e eles acabam arcando com esses uniformes aí para os alunos. Isso, claro, quando a prefeitura não fornece e a escola exige. No caso de escola particular, Cris, aí a pessoa é obrigada a ir, sim, porque são normas. Quando você, independente de ser escola ou não, quando você assume um compromisso, assina um contrato e dá lá que você está ciente daquela situação, você tem que cumprir. Perfeito. Doutora Janaína, obrigado mais uma vez. Obrigada, Cris. Obrigada pela participação. Semana que vem nós vamos ter um especial da doutora Janaína, né? Aqui no programa, uma série de especiais semana que vem para você, telespectador. Mais uma vez, obrigado, doutora. Obrigado, telespectador. Até o próximo programa na Mira. Informação, verdade. Se Deus quiser, eu tenho certeza que ele vai adquirir. Tchau, tchau.